Olá, tudo bom, meus amados, minhas amadas? A paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor, amados. Hoje eu e o pastor vamos compartilhar mais uma palavra com vocês, onde o Espírito de Deus nos deu a revelação, hoje de Ezequiel, capítulo 33, do versículo 9 até o versículo 20. Eu vou explanando os primeiros versículos e o pastor dá continuidade, amém, pastor? Amém, glórias a Deus. Eu vou começar aqui no 7, meus amados, aonde fala assim, do profeta Ezequiel, tá? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Essa parte aqui, o Senhor, ele está alertando o profeta Ezequiel para que ele venha anunciar a palavra do Senhor e que o povo de Deus e o ímpio não venha se corromper. Mas para isso, eles precisam saber o quê? A verdade, a palavra do Senhor. Para eles saberem a verdade, você tem que anunciar, você tem que chegar até eles e falar. Mesmo que muitos não aceitem, acham estranho até, porque eles não têm muitas práticas, né? De se santificar perante a face do Senhor, mas o Senhor está advertendo aqui, que é o dever do verdadeiro atalaia. Atalaia que está o quê? Ele está sobre a prontidão, ele está guardando a palavra do Senhor. E nessa tarde o Senhor está falando o quê? Naquela época, o profeta Ezequiel, que ele venha a ser uma atalaia para o povo de Deus, que hoje você, o pastor, a gente venha a ser o quê? Um atalaia também para o povo do Senhor. Que você venha ministrar a palavra de Deus. Que você não venha falar somente uma parte, mas que você venha falar Tudo. Na verdade, o que nós observamos que muitas vezes o ímpio, ele não tem nem consciência do pecado. Sim. Ele não sabe o que é o errado. E nós, como atalaias do Senhor, nós precisamos exortar, falar, ministrar, trazer a luz da verdade para que ele possa enxergar, reconhecer os seus maus caminhos e se converter no caminho por onde tem andado, para que haja salvação para ele. Então, quando o Senhor chama Ezequiel e diz para ele que você é o meu atalaia e vou colocar a minha palavra na sua boca, é para que você fale a palavra que eu colocar na sua boca. Amém. E que você não fale a sua palavra, que você não maqueie a palavra de Deus, para que você não distorça a palavra de Deus, mas você fale a palavra do Senhor na sua essência, daquilo que é a verdade do Evangelho. Entendeu? Amém. Continuando aqui, se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei a ti. Ou seja, é o que o pastor acabou de falar, que você tem que avisar sobre o que é o certo e o que é errado, dentro da palavra de Deus. Não o que você acha, o achismo, mas é tudo debaixo da essência da palavra. E aqui o Senhor está advertendo que se você não anunciar, se você não falar, você vai ser cobrado por esta vida, que você não declarou a palavra do Senhor. Perfeitamente. O versículo é claro. O Senhor fala, se o ímpio, Deus te dá uma palavra para que você entregue, para que você ministre. Aliás, ele já deu a palavra. Ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele já te deu o envio. Ele já pediu que você fosse, né? E se você não for, e aqueles que perderem a vida e perder a salvação por tua culpa, o Senhor cobrará de você. Amém? Agora, aqueles que você ministrar e eles não quiserem aceitar, esse sangue está livre, não é? Sim, que é onde diz inclusive o versículo 9. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a sua alma. Que é o que eu comentei um pouco antes, né? Se você o quê?
Você tem que falar para o ímpio, para o servo de Deus, mas você está livre desse sangue. Ou seja, aí vai da particularidade, se ele quer ou não seguir a palavra do Senhor, se ele quer fazer o correto ou o errado, se ele quer trilhar os caminhos do Senhor ou não. Glórias a Deus. E do Amém. versículo 10 ao 16, o Senhor traz mais exortação. Você pode ler, presbítero? Sim. Do 10 ao 16? Isso. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, viste que as nossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre vós, e nós desfalecemos neles. Pois viveremos, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois o que haveis de morrer, ó casa de Israel? Pois, filho do homem, dize aos filhos do seu povo, a justiça do justo não o livrará do dia da sua transgressão, mas a perversidade do perverso não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade, mas o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Entendeu? O que Deus está dizendo aqui, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer dele está na conversão do ímpio. Então ele adverte que realmente ele quer que nós investamos, que nós ministremos a palavra do Senhor ao ímpio, aquele que não conhece a palavra do Senhor. É mais fácil você ganhar um ímpio para Cristo do que muitas vezes você ministrar a reconciliação para um homem que já conheceu a Deus e se desviou do caminho do Senhor, né? E o Senhor diz no versículo seguinte que aquele que é o justo e no decorrer do caminho dele, ele entra na transgressão e ele comete o pecado, que a justiça dele por todo tempo não valerá de nada, porque ele perde direito à salvação. E o que nós vimos na própria palavra, que diz que muitos às vezes chegarão diante de Deus e falar: Senhor, em teu nome expulsei demônios, ganhei almas e fiz tantas obras para o Senhor, né? Curei os enfermos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos para o fogo eterno, porque não vos conheço. Porque por um momento recebeu realmente uma unção de Deus, recebeu um chamado de Deus, levantou um ministério, levantou uma casa de oração, se levantou como ministro do Deus vivo e foi ministrar, e foi para as praças, foi para as igrejas e teve revelações do Senhor. Mas se perdeu com o tempo. Se perde por causa dos recursos financeiros e por N coisas. As pessoas se perdem do primeiro amor e começam a maquiar o Evangelho e começam a levar o Evangelho segundo a sua vontade. E muitas vezes a palavra está trazendo essa revelação que esse homem por um tempo foi justo, essa mulher por um tempo foi justo, mas por causa das suas transgressões e dos seus pecados, ele morrerá, ou seja, ele não terá direito a estar com o Senhor no paraíso, na vida eterna com Cristo. No entanto, ele fala sobre aquele ímpio que viveu na impiedade, mas se converteu ao Senhor. E ele se tornou um justo. E ele muitas vezes vai estar no seio de Abraão, vai estar no céu com Cristo Jesus, enquanto aquele que foi ministro, que foi servo de Deus, muitas vezes não vai estar ali, por causa do pecado e da transgressão. Então, é uma segunda exortação que o Senhor nos dá. Primeiro, que nós devemos ser atalaia, que Ele nos constituiu para ministrar a palavra e que aqueles que Ele chamou para que fosse salvo, através da minha e da sua voz, se nós não ministrarmos, nós seremos cobrados por eles. Amém? E no segundo momento, ele fala sobre nós permanecermos na justiça, no primeiro amor, no primeira comunhão, na salvação, na santidade, e não prevaricar, não deixar que o pecado entre no nosso interior, que ele se envolva na nossa alma, no nosso pensamento, e nós perdemos o preceito daquilo que foi nos entregado no primeiro momento. Aquele tempo que você entregou a sua vida para Jesus, no primeiro amor, o desejo de ir para a casa do Senhor, de ser cheio do Espírito Santo, de ler a palavra, de louvar, de estar em comunhão.
não perder isso, porque se você perder, se distanciar de Deus, o seu destino, quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Amém? Amém. E continuando aqui, no versículo 13 até o 16. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, essa parte foi exatamente o que eu falei. Porque veja, quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na justiça, praticar a iniquidade, não me virá à memória as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Significa que Deus não se lembrará das obras que você fez em nome dele, se você entrar no pecado, entrar na iniquidade. Amém? No 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá, de todos os seus pecados que cometeu. Não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém. É exatamente o que eu disse, né? Aquele que recebe Jesus como Salvador, que entrega, pede perdão, a própria palavra nos diz em Salmos que o Senhor coloca o seu pecado no mar do esquecimento. Deus não lembra mais do seu pecado. É o que ele fala aqui no versículo. Não terei memória contra ele. O Senhor não vai te acusar, porque você pediu perdão, está perdoado. Muitas vezes Satanás nem tem mais o poder de te acusar. Você que se acusa, porque você não entende e não recebeu o perdão de Deus. Então receba o perdão de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. E agora do 17 ao 20. Todavia os filhos do seu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo os caminhos, ó casa de Israel. O Senhor aqui alertando, né, sobre nós convertendo o perverso da tua perversidade, fazendo juízo e a sua justiça. Aleluia. O que o Senhor fala ali, presbítero, é uma coisa muito importante, porque veja, todos os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é o justo, desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por ele. O que Deus está falando ali, que muitas vezes o que acontece? A pessoa começa bem, ela começa nos caminhos do Senhor, mas ela começa a maquiar, ela começa a ter os seus próprios entendimentos, e ela não confronta em si aquilo que é o errado, e ela passa a ter uma vivência errada diante do Senhor, cria iniquidade, fica cauterizada em si e ela não quer mais mudar de vida, ela continua naquela mesma batida, fazendo as mesmas coisas, e ela não muda, e muitas dessas pessoas, que são até servos de Deus, estão na frente de ministérios, e o Senhor acaba usando por misericórdia daqueles que vão à casa do Senhor, por uma misericórdia de Deus, e Deus continua usando, e a pessoa acaba não enxergando que ela precisa de um conserto, que ela precisa de um arrependimento, que ela precisa de uma reconciliação com o Senhor. E chegará o dia que o Senhor há de separar o joio do trigo, e ele vai ficar com o joio. Enquanto o ímpio que aceitou Jesus, ele vai estar com o Senhor, porque ele aceitou e teve uma vida justa. Amém? É isso que o Senhor está nos falando. E diz mais, no último versículo, ele diz, julgar-vos-ei cada um conforme o seu caminho. Ele está alertando a casa de Israel. Significa que eu e você, Deus nos julgará, cada um pelo seu caminho, por aquilo que mandou, aquilo que ministrou, por aquilo que falou, aquilo que entregou ao Senhor como uma oferta agradável aos seus olhos, aquele que
a Bíblia diz que o sábio ganha as almas, né? E quantas almas nós temos ganho? Nós estamos vivendo um tempo de avivamento profundo. Iniciou nos Estados Unidos um avivamento que muitas igrejas do Brasil estão com o piano, graças a Deus, e o mesmo Espírito está se movendo. É um tempo de renovo, é um tempo de um avivamento da obra do Senhor em todo o tempo. E nós precisamos guardar o nosso coração e entender que neste dia o Senhor tem chamado eu e você para ser atalaia, para ser ministro do Senhor, para propagar o Evangelho. Amém? Para salvar os cativos, libertar os cativos, aleluias, para trazer o conhecimento de Deus a muitos que estão por aí, que são servos de Deus escolhidos, mas a palavra ainda não chegou a eles como chegou a mim e a você. Amém. Alguém, Deus usou alguém para trazer a palavra para você. Talvez você pense, meu ministério é tão pequeno, meu ministério é cuidar dos meus filhos, o meu ministério é ser obreira na casa do Senhor. Mas eu quero te falar um pouco hoje do ministério de José e do ministério de Maria. O ministério de José e o ministério de Maria foi cuidar, proteger da segurança e educar Jesus. Através de Jesus, milhões e milhões e milhões e bilhões e trilhões de pessoas ainda virão a conhecer, a ser salvos. Então, a oferta deles, o trabalho deles, salvou milhões e vai salvar milhares e bilhões de pessoas. Talvez o que você tem feito na sua casa, na sua família, na tua empresa, ou seja lá onde você estiver, talvez você não está vendo grande fruto, mas você não sabe que alguém que ouviu a palavra, talvez você não tenha o dom de ministrar a palavra, aquele que ouviu a palavra pode ser o que Deus levante como um apóstolo real de Jesus Cristo para salvar milhões através da tua vida. Então não despreze a tua vida, não despreze os pequenos começos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Amém. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, em concordância com a tua serva aqui, Pai, nós oramos pelos seus atalaias. Ai, rebantei cai surabahas, rebandui que labas terbe labas. Que o teu Espírito, Senhor, se aproprie agora, se aposse de cada servo teu agora que ouvir esta palavra. Que o teu Espírito entre, que dê intrepidez que tinha Pedro para ministrar a tua palavra. Eu repreendo toda a timidez, Pai, toda a covardia agora do teu povo. Pai, que eles sejam cheios do teu Espírito, que eles ministrem a tua palavra, que eles levem cura, prodígios e maravilhas, Senhor, aos quatro cantos da terra. Pai, os abençoe, que eles sejam verdadeiros, Senhor, aleluia, alertas do Senhor na terra, alertando o povo do pecado, alertando o povo para que se arrependa dos seus maus caminhos, para que peça perdão para quem possa entrar no átrio do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por esse tempo na tua presença. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a cada vida que está ouvindo esta ministração. Que onde chegar o som da nossa voz, a nossa imagem, que essa palavra ela não volte vazia, mas que ela, Senhor, realize aquilo que o Senhor a designou. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor tem chamado a Lili, Senhor, com esse propósito de arrependimento, para que aqueles que ouvirem a nossa voz não se percam, mas que eles encontrem em Ti, Senhor, um abrigo seguro, um abrigo de salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Não esquece de entrar no nosso canal, de dar o seu like, de se inscrever, para que esse canal venha a crescer e mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor reposeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel.